espero que ele faça um bom governo. Até falo isso de público para saber que eu não estou contra. Eu só quero ver que alguém arregace as mangas, que alguém faça alguma coisa para melhorar, modificar definitivamente, não vou poder, mas dar uma melhorada nesse sistema, tanto educacional como administrativo do país. E mais trabalho, né? Mais reação do que palavras só. Entende? O povo está precisando de uma autoridade com pulso firme. E ainda insisto em reiterar, é uma demagogia, é uma maldade muito grande com os seres humanos, com os homens de bem, isso de querer de novo desarmar a população honesta, civil, antes de garantir a segurança pública. Eu vi um cidadão hoje falando lá no Rio de Janeiro, fiquei estupefato. O descaramento dele de falar em público que tem que desarmar o povo. O povo ordeiro, o povo que trabalha, o povo que paga impostos, e não desarmar os profissionais do crime. Eu fiquei estupefato. E esse homem até falou contra o referendo, em que o povo defendeu os direitos dele de andar armado. Eu sou contrário, eu não quero arma, não preciso de arma, eu acho que a arma deve existir só para não se usar. Eu sou contra eu ter que usar uma arma, entende? Porque eu tenho o Senhor, eu confio no Senhor. Mas eu recomendo que os governantes, os líderes, os legisladores, pensem seriamente se não é uma crueldade com os homens de bem, dar certeza aos delinquentes de que estão desarmados. Eu que dormi em posto de gasolina, eu vi com que medo que os motoristas, os caminhoneiros vão dormir quando eles sabem que os bandidos sabem que eles estão sem arma. E eles vinham reclamar para mim, vinham dizer, olha só, 2 valores, diziam, senhor, veja só, nós temos que dormir sem arma e os bandidos andam armados aí. Então eles vêm, invadem a nossa cabine, e nós temos que dar os nossos poucos recursos para eles. Pega o nosso caminhão. Teve um que contou para mim que amarraram ele numa árvore, horas e horas. E depois, só quando venderam a mercadoria dele, é que foram lá soltar ele da árvore. Estava com sede e ficou por isso mesmo. Eu tenho muita pena, eu dormi muito em posto de gasolina, conheci eles de perto, convivi com eles e ouvi as reclamações justas dos caminhoneiros. Fiquei com muita pena. Fiquei sabendo, inclusive, que em Belo Horizonte tem uma área lá que nem passam de noite de tanto medo que eles têm. Que é uma área de risco, uma área perigosa. Entende? Antigamente, pelo menos o caminhoneiro ia dormir na cabine dele, e um bandido, um profissional do crime, pensava um pouco antes de invadir, né? Mas agora não. Ele tem certeza que o caminhoneiro está desarmado. Então ele, infelizmente, essa é a realidade. Que tenho toda a minha paz. Eu insisto com os legisladores, com os governantes, que pensem melhor, que o caminhoneiro é quem transporta comida para as vossas mesas. Ele precisa ter uma mínima segurança para fazer o trabalho dele. Tenho toda a minha paz. Uma boa noite. Pergunta de Daniel. Mestre, o homem que assassinou terá que reencarnar 13 vezes para pagar dívida, inclusive o suicídio? É a lei. É a lei. Claro que não podemos querer assistir o cumprimento desta lei, né? Mas é a lei. Aí compreendereis, já que ele falou isso, sobre a lei do talião, uma vida por uma vida. Dá para compreender daí por que às vezes uma pessoa está levando uma vida pacata, normal, e ela é vítima de uma morte violenta, tipo um raio, um acidente fatal, e ela vive uma vida normal, pacata, honesta, resgatou uma vida que devia da anterior existência. É uma vida por uma vida, de acordo com a lei do talião. A lei do talião é a lei de Deus, é uma lei eterna.
Então aí diz, mas coitadinho daquele homem tão bom trabalhador, honesto. Mas ele estava resgatando uma vida anterior. Um erro que cometeram na vida anterior. Porque a lei é rigorosa. E é bom que ela seja mesmo, que ela se cumpre rigorosamente. Porque senão, se não existisse a lei, não haveria justiça. E se não houvesse justiça, como se poderia alguém confiar em Deus se não tem justiça? Como os seres humanos que pensam positivamente, os seres humanos do bem, iam se sentir confortáveis sabendo que não há injustiça, sabendo que alguém pode matar por série e ninguém tem castigo. Então é necessário sim confiar que o Senhor Deus, Criador perfeito, criou perfeitas leis e que Ele faz justiça na terra através de suas santas e eternas leis. É importante isso. Jurong diz: boa noite, meu amigo Henry. Poderia mandar uma bênção para minha esposa Lucinda? Muito bem, eu peço ao Pai que abençoe e a tua esposa, mas depois na hora da bênção, no final desse nosso colóquio, diga para ela também esperar, colocar as mãos assim para receber a bênção do Senhor meu Pai, porque quem abençoa é Ele. Eu invoco Ele e Ele vos abençoará no final do programa. Próxima pergunta. Garoto do futuro: quais os prazeres carnais o Henry pode ter aqui na Terra? Ele toma cerveja, come feijoada, come carne de porco? Olha, eu não tenho necessidade de prazer carnal. E comer carne de porco não dá nenhum prazer, não pode dar, pelo menos não para mim, né? Agora, quem quiser, se alguém consegue comer e gostar, o problema não é meu, é de quem come, porque depois tem um problema seríssimo em comer carne de porco. Existe até uma doença, um verme, sei lá, uma coisa que eu vi uma pessoa lá em Joinville que... Cisticercose. Cisticercose. Cisticercose, isso, tá aí mesmo, sim, porque me lembrou. Que a pessoa fica condenada com um bichinho lá dentro da cabeça dela, morrendo a míngua. Entende? E não tem cura na medicina. Então eu não recomendo que comam carne de porco. Agora eu tomo, se quiser, sim, minha cerveja. Claro. Por que não? Cristo não bebia cerveja. Claro que naquele tempo não tinha. Então não bebia. Quando ao feijão, eu como de vez em quando um bom feijão, sim, às vezes quando é colhido aqui mesmo na casa do Senhor. Delicioso o feijão. Ele come, mas às vezes quem não pode comer feijão, a lentilha tem a mesma propriedade do feijão, então pode substituir pela lentilha, entende? Então, mas quanto ao prazer carnal, eu busco o prazer espiritual. Eu faço todo o possível e o impossível para que os seres humanos que se conectam comigo, que buscam a simbiose com meu Pai, sintam prazer em viver na Terra. Tenho prazer em viver em harmonia com Ele, em simbiose com Ele. Mas eu posso lhes garantir que nenhum prazer se compara ao prazer da simbiose com o Pai. Prazer da espiritualidade. A espiritualidade conclusiva, completa. Antenor Tigres: Henry, você não é apolítico? Tigre, interessante. Antenor Tigres. Digamos que eu não tenho vínculo com política. Digamos que eu vim ao mundo sem interesse político. Eu tenho um mandato do Pai, mas só que eu entendo de política. Eu sou apolítico porque jamais me candidataria a qualquer cargo político. Mas eu entendo sim o significado da política, entendo porque meu pai me mostrou o porquê da política, no que consiste a política. Entre os sistemas governamentais, todos que existem, eu já analisei um por um, que no estudo de antropologia, de biologia inclusive, para aqueles que raciocinam bem profundamente, percebem que é necessário conhecer política. Eu tive que compreender, principalmente no estudo da história, que a política ela é necessária para a adaptação dos seres humanos na sociedade. E que o sistema político mais perfeito, mas que ele só é o mais perfeito porque não existe outro perfeito, né?
é o da democracia. Só porque não existe outro melhor. O ideal seria que tivesse um sistema melhor do que... Porque, infelizmente, na democracia tem a corrupção, tem a venda de votos, tem toda essa gama de... esse leque de equívocos que se comete. Mas mesmo assim é o sistema, digamos, viável, o sistema mais viável. Na história da humanidade vê-se países, repúblicas que governadas por ditadores, por aristocratas, nunca encontramos nenhum sistema que pudesse sobrepujar o sistema da democracia. A democracia verdadeira, né? A democracia verdadeira, o voto é facultativo. Na democracia verdadeira, o ser humano não é obrigado a escolher candidato, não é obrigado a votar. Porque a democracia quer dizer, a verdadeira democracia quer dizer o povo no poder. E o povo está no poder, não precisa ninguém mandar nele. Ele que escolhe os que vão governar, mas ele não é obrigado a escolher. A inteligência manda o escolher. Mas na atual conjuntura, as pessoas vão lá na urna porque não querem pagar multa e são obrigadas a escolher alguém que foi lhes enfiar o goela abaixo. Então isso, para mim, na minha ótica, não é democracia. A maioria dos países civilizados buscam a democracia. E agora essas guerras todas que acontecem no mundo é só pela busca do poder. Então quando ele me pergunta se eu não sou apolítico, eu sou por minha condição de filósofo, minha condição filosófica, minha condição mística. Mas sou obrigado a entender a política, porque senão eu não poderia nem responder essa pergunta que ele fez. Ivan Terrível. Henri, o que aconteceu na escola no Rio de Janeiro foi um mero desatino ou é decorrente da convulsão social? É um desatino decorrente da conjunção social. É um desatino consequência de muitas sementes lançadas antes de violência, que culminou com essa primeira desgraça. Mas que, infelizmente, se os governantes não se acordarem, não se despertarem, se continuarem apenas blá 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 blá, vão ter desagradáveis decepções. Recomendo aos governantes que se acordem, que montem um sistema de vigilância rigoroso, que mudem alguns hábitos, estudem, reestudem a hierarquia nas escolas, para não ter transformado, para não transformar numa rotina essa desgraceira toda. E eu peço ao Pai que os ilumine, os inspire, para que possam cumprir com rigor a arte de governar, e que inspire os legisladores para não só criar novas leis, mas para criar mecanismos para que as leis corretas sejam cumpridas. Danilo Elton. Henri, o que é pior? Os falsos religiosos que, em nome de Deus e em seu nome, enganam as pessoas, ou o Estado, políticos, que, em nome do bem comum, defendem seus interesses próprios?